Boa noite, dando início à nossa web na UC de manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos. Então, dando sequência aqui, hoje o nosso assunto são as bombas, né? Deixa eu só conferir aqui se eu para de compartilhar de novo. Não sei se para quem está vendo a gravação aí tá vendo embaçado, mas por hora tá aparecendo embaçado aqui. Compartilhar novamente. E aqui as bombas, né? Então, bombas a gente vai trabalhar com elas quase todo o tempo, ainda mais envolvendo aqui as questões de manutenção. Na parte de mecânica não vai escapar de bomba de jeito nenhum, ainda mais porque mais ou menos a manutenção fica dividida entre elétrica e mecânica e as bombas, juntamente com os compressores, são muito comuns aí nas indústrias. Então, as bombas são equipamentos hidráulicos que conferem energia ao fluido, gerando energia de pressão em movimento com o intuito de transportá-lo de ponto a outro, obedecendo às condições de processo. Conforme podemos perceber na ilustração a seguir, as bombas são classificadas em dois grupos: as bombas dinâmicas ou turbobombas e as bombas de deslocamento positivo ou volumétricas. Este último grupo ainda se divide em rotativas e alternativas. Então, as bombas dinâmicas, né, ou as turbobombas, são centrífugas de fluxo axial, de fluxo misto ou de fluxo radial, né, são as periféricas. E temos as bombas volumétricas, ou também conhecidas como bombas de deslocamento positivo, que temos as alternativas e as rotativas. Dentre as alternativas, temos de pistão, êmbolo e diafragma, e entre as rotativas são de engrenagens, lóbulos, parafusos e palhetas deslizantes. Então vamos lá. Começando com as bombas dinâmicas ou turbobombas, são conhecidas, né, tem como características estruturais as pás, as quais se localizam sobre uma roda, né? Ou seja, impelidor e em movimento são responsáveis por gerar movimento na massa líquida e, por fim, gerar força para impulsionar o líquido. As axiais, né, que aqui ele classificou como axial mesmo, geralmente o fluxo vem nesse sentido e ela continua, né, no mesmo sentido, similar a um ventilador. Seria a forma mais simples. E o fluxo radial é quando pega essa água e a bomba gira assim, né, que é o mais comum as nossas bombas centrífugas, que ela vai girando e jogando a bomba para fora da voluta. E as mistas é quando entra axial e sai radial. Então temos aí três formas de trabalho, né? Temos aqui, pelo, parece, pelas imagens aqui, né? Pelo menos as maiores, aparentemente são todas bombas, né? Pelo desenho da voluta, bombas com deslocamento radial periféricas, né? Estamos entrando aqui nas bombas centrífugas, são turbobombas capazes de transferir energia ao fluido com o objetivo de deslocá-lo de um ponto ao outro. O rotor é uma peça essencial nesse processo, pois é através do seu movimento vindo do motor que o fluido ganha energia de movimento, também chamada de energia cinética. A bomba que possui um rotor é chamada de simples estágio, a bomba que possui mais de um rotor é chamada de multi-estágio. Uma bomba centrífuga utiliza o princípio de conservação de energia, segundo o qual a energia potencial transforma-se em energia cinética e a energia cinética, por sua vez, transforma-se em energia potencial. Assim como todo equipamento que produz trabalho, as bombas centrífugas têm uma parte do trabalho gerado perdido por meio da produção de energia térmica, que é o calor, né? Fenômeno conhecido na física como efeito Joule. Então, para que tenhamos melhores rendimentos do seu trabalho e menor variação de perdas, características como acabamento das superfícies internas das bombas e até mesmo dos fluidos devem ser levados em consideração para a eficiência do bombeamento. Então, para evitar atrito, né, ao máximo e o melhor deslocamento, o deslocamento mais laminar possível. Então, aqui nesse caso, ó, tá vendo? O, a água vem do ponto A no ponto B, né, que é o meio do rotor, ela abre e vai girando, ela, ó. Esses são as pás e D é o fluxo desse nosso fluido. Então, o fluido entra pelo olho do rotor na zona de baixa pressão ou zona de sucção, executa o movimento rotacional e é empurrado pela ação centrípeta do motor, gerando boa velocidade, percorrendo todo o contorno interno das paredes da voluta. A voluta é onde fica o rotor lá dentro, né?
onde uma parcela desta energia de velocidade é transformada em energia potencial e de pressão, encaminhando assim este fluido para fora da bomba através da zona de alta pressão, ou conhecido como zona de recalque. Lembrando, nós temos bombas para dois tipos de trabalho, né? Bombas de recalque e bombas de sucção. O que que acontece? Se você tem uma bomba de sucção, ela consegue trazer a água até a bomba, né? A ideia dela é fazer a sucção, então é trazer a água distante até essa bomba. E o que que acontece depois da bomba? Ela tem alta velocidade? Não, não é essa a ideia, né? A ideia é trazer até onde a bomba está, por isso sucção, e dali para frente você pode encher um tanque, pode alimentar uma outra linha ou outras bombas, né? E temos bombas de recalque. O que que é recalque? A água tem que chegar até a bomba e a partir dali ela adiciona pressão, velocidade e assim vai. Então temos que saber escolher. Vamos dizer o seguinte, nós estamos falando de manutenção aqui, mas se fosse um projeto ou algo nesse sentido, te- tem que saber a diferença das duas. Para saber de fato o que você precisa. Preciso trazer água de um ponto, não consigo colocar essa bomba mergulhada ou bomba no nível da água, tem que colocar ela com um desnível muito elevado. Então, bomba de sucção, preciso succionar. Ah, não, mas eu só consigo, eu só preciso jogar ela para o alto, já estou no nível, jogar para frente, ganhar velocidade. Aí eu uso uma bomba de recalque. As seções de uma bomba centrífuga são compostas pela hidráulica, mecânica, vedação e suporte. Então, cada uma delas, a seção hidráulica composta pelas peças responsáveis pela transferência e conversão da energia do fluido. As peças fundamentais neste processo são o rotor, que é responsável por transferir energia cinética ao fluido, onde a carcaça tem o papel de converter parte da energia cinética em energia de pressão. O diafragma, né? As bombas pneumáticas convertem parcialmente energia cinética em energia de pressão através do diafragma, tendo este também a função de direcionar o fluido que sai de um rotor para o outro. E temos o indutor, que é possível incrementar o indutor na espécie do parafuso de Arquimedes, que irá adicionar uma quantidade a mais de fluido, objetivando afastar o fluido de sua margem de vaporização para evitar a cavitação, que a gente vai ver mais à frente, que é um dos terrores, né, quando a gente fala de bomba e de compressor também. E os anéis de desgaste, né, para reduzir ao máximo as perdas por recirculação de fluido, saída das emissões fugitivas do recalque para a sucção da bomba, causando um escoamento turbulento, melhorando sua eficiência. Então evita, né, turbulência, quanto mais laminar, melhor para o nosso fluido. Seção mecânica, composta por peças transmissoras do movimento de rotação, como é o caso dos eixos e das peças que mantêm o conjunto girante na posição adequada, como os mancais que guiam e apoiam os eixos. Temos a seção de vedação, extremamente importante e vital para o funcionamento de uma bomba centrífuga. A vedação é responsável em manter o controle do vazamento do fluido. Tem a função fundamental de impedir a passagem do líquido ou de ar na região circunvizinha, onde o eixo atravessa a carcaça. Os elementos básicos responsáveis pela vedação podem ser os anéis de gacheta ou selos mecânicos, instalados geralmente no interior da chamada caixa de selagem ou caixa de vedação, tendo como elementos de sustentação e fixação uma sobreposta à parafusada, e temos a seção de transporte de suporte estrutural, que tem a função de apoiar a bomba centrífuga. Fazem parte desta seção os pedestais, os suportes e as bases metálicas. Então, os sistemas de uma bomba centrífuga são compostos também pela lubrificação, pelos sistemas auxiliares de vedação, resfriamento e transmissão de torque. O sistema de lubrificação atua na manutenção dos níveis de lubrificantes e controle do desgaste dos mancais. Em alguns casos, atua em alguns tipos de acoplamentos. O sistema auxiliar de vedação é composto por um grupo de equipamentos e acessórios extras que atua no sentido de melhorar e controlar a temperatura de trabalho dos mancais, bem como no desempenho de peças da seção de vedação. E agora sobre a cavitação. O que que é a cavitação?
Cavitação é um fenômeno que ocorre quando a pressão de vapor de um fluido fica igual ou acima da pressão de sucção de uma bomba centrífuga, induzindo esse fluido a mudar do estado líquido para o gasoso em uma temperatura ambiente. Então, ao atingir pressões elevadas e acima de sua pressão de vapor, no recalque, né, as microbolhas de vapor entram em colapso e implodem, gerando grandes quantidades de energia, removendo o material principalmente do rotor, voltando a seu estado inicial na zona de baixa pressão, onde o ciclo se repete. Então, esse processo acontece até que haja uma intervenção por parte da operação ou manutenção. A cavitação causa danos e desgastes catastróficos e irreversíveis em rotores de bombas centrífugas, devido à coexistência das fases líquidas e do vapor do fluido. Para evitarmos isso, precisamos manter um rigoroso controle das variáveis do processo, como temperatura, pressão e vazão. E aqui a imagem, tá vendo? As microbolhas se chocam com a parede, aqui no caso do rotor, e começam a retirar material. Infelizmente, consegue, nesse caso, as microbolhas chocam, né? O hidrogênio ali, ele tem um poder calorífico extremamente elevado e o metal, né, que não é de extrema dureza, geralmente os que a gente fabrica, a gente fabrica os rotores, a bolinha vai lá e começa a retirar material, vai retirando, retirando, quanto mais vai cavitando, vai tendo esses sinais que a gente vê aqui, ó, na pá, né? Tanto na região mais próxima ao centro da pá, quanto nas bordas, né? E aqui outras imagens, olha lá, chega a fazer furos. Então, por vezes, a pessoa pega a bomba dela, vamos pegar uma bomba de recalque, né? Muito comum, onde tem poço, tá lá e a bomba não joga mais água para cima. Vai ver, a bomba tá ensopada, né? Tá vazando por todos os lados. Acontece. Às vezes nem vaza também, mas o rotor, como é por pressão, a água vai tentar ir por pressão, ela entra no furinho e cai de volta no fluxo que está ali. Vamos, aqui no caso são todas centrífugas, né? Então radiais. Então na hora ela cai de volta no radial, vai ganhar pressão, vai subir, cai de novo pelo furo. Então você não consegue, né, ter esse ganho de pressão. Infelizmente não consegue dar o recalque, né, ao fluido, que no caso é a água do poço, né? Não funciona mais. Infelizmente, você perde a sua função principal. Então, a cavitação é um dos terrores que a gente tem nessa área de bombas. Então, aqui já passando para as bombas de deslocamento positivo, né? São equipamentos que deslocam um volume fixo de fluido, independente das condições de pressão no recalque. No processo de bombeio de fluidos pouco viscosos e de pressões elevadas, mesmo nas bombas de deslocamento positivo, encontra-se uma pequena redução na vazão de aproximadamente 10% por rotação do eixo. Esses equipamentos não admitem a recirculação interna, ou seja, sempre deslocam fluido da entrada para a saída, muito similar ao você está acostumado aí, vamos pegar um pistão, né? Pistão tem de entrada e tem de saída, ele vai fazendo o ciclo. Ali é de lóbulos também da mesma forma, né? Depois que empurra o volume para a saída, ele não tem como voltar. Então, essas bombas caracterizam-se por trabalhar com baixas pressões e altas pressões, ou baixas vazões e altas pressões, e podem ser utilizadas com fluidos mais viscosos, que exigem um pouco mais de energia devido à viscosidade elevada. Elas ainda podem ser classificadas e divididas em subgrupos, como bombas alternativas, né? Pistão, êmbolo e diafragma. Então, compreendem um dos tipos mais utilizados, e esses equipamentos são largamente aplicados nas indústrias em geral para bombeamento de água de alimentação de caldeiras, bombeamento de óleos e de lamas, utilizadas como bombas dosadoras em alguns casos, atuando no sistema de controle de pH da água de alimentação das torres de resfriamento, tratamento de efluentes do processo, entre outras aplicações nos processos industriais. Quais são as vantagens? Podem operar com líquidos voláteis e muito viscosos e são capazes de produzir pressões elevadas. Desvantagens: produzem fluxo pulsante, atendem capacidade de vazão limitada, operam com baixa velocidade e precisam de mais manutenção. Então, aí você já vê também que a pressão influencia bastante no equipamento. Outro tipo, né, bombas de pistão.
O princípio de funcionamento se dá através de um elemento de máquina chamado pistão, que realiza um movimento do fluido, né, deslocamento axial ou radial, a depender da estrutura construtiva da bomba dentro de um cilindro. O equipamento pode ser de simples ou de dupla ação, né? A bomba executa em um único movimento a sucção, que faz com que a válvula de admissão se abra, enchendo a voluta e o recalque, que fazem com que a válvula de recalque abra devido à pressão, assim impelindo o fluido para fora da bomba. O movimento líquido é causado pelo movimento alternativo do pistão, sendo da mesma grandeza e do mesmo tipo, ou e do tipo de movimento deste, sendo da mesma grandeza e do tipo de movimento deste. Tá aqui a fotinha de um. Outro agora, bombas de êmbolo. O princípio de funcionamento é idêntico ao das bombas alternativas de pistão, porém a principal diferença delas está entre o aspecto construtivo do órgão impedidor, que atua no líquido. Essa diferença se dá por serem bombas recomendadas para serviços de pressão mais elevadas, as quais exigem que o órgão de movimentação do líquido seja mais resistente, robusto e maciço, adotando-se assim o êmbolo sem modificar o projeto da máquina. Por conta disso, essas bombas podem ter dimensões reduzidas. O tipo de bomba é diafragma. O princípio de funcionamento deste equipamento é diferenciado pelo órgão que fornece energia ao líquido, que é uma membrana elastomérica acionada por uma haste com movimento alternativo. O movimento da membrana em um sentido diminui a pressão da câmara, fazendo com que seja admitido um volume de líquido. Ao ser invertido o sentido do movimento da haste, esse volume é descarregado na linha de recalque. Essas bombas são usadas para serviços de dosagem de produtos, já que ao ser variado o curso da haste, varia-se o volume admitido. Essa bomba pode ser aplicada em postos de combustíveis, retirando gasolina do tanque e mandando o combustível para o carburador de um motor de combustão interna. Bombas rotativas. Engrenagem, palheta, parafuso e lobo. As bombas de deslocamento rotativas induzem uma pressão negativa na sucção que permite a admissão do fluido no interior da bomba, por efeito da pressão externa. A partir do momento em que o rotor entra em operação por intermédio da rotação do eixo, o fluido fica retido entre o rotor e a carcaça da bomba, que é bombas de engrenagem. O princípio de funcionamento das bombas de deslocamento positivo de engrenagem se apresenta em duas rodas dentadas, trabalhando dentro de uma carcaça com folgas relativamente muito pequenas em volta e do lado das rodas. Com o movimento das engrenagens, o fluido aprisionado nos vazios entre os dentes da carcaça é empurrado pelos dentes e forçado a ser expelido pela tubulação de saída, aí ganhando pressão. Então, os dentes podem ser retos ou helicoidais. A velocidade trabalha progressivamente com a vazão, na qual um depende do outro. Sendo assim, quando se tem a velocidade constante do fluido, a sua vazão também é constante. Essas bombas são aplicadas no bombeamento de substâncias líquidas e muito viscosas. Com exemplo, né, citar óleos lubrificantes, mas que não contenham partículas sólidas, sejam óleos minerais, vegetais, graxas e melaços. Até porque se tivesse partícula sólida, na hora que a engrenagem fosse pressionar contra a parede, imagina o sólido ali. O que ia fazer? Ia travar, né? Chegando até a quebrar muitas vezes as nossas engrenagens. Temos bombas de lóbulos. O princípio de funcionamento é idêntico ao das bombas de engrenagens, mas elas podem ter dois, três ou até quatro lóbulos, podendo, conforme o tipo, ter um bom rendimento. As de três lóbulos são as mais comuns, pois são usadas no bombeamento de produtos químicos, líquidos, lubrificantes ou não lubrificantes de todas as viscosidades. A diferença aqui é o formato mesmo, engrenagem, e aqui são os lóbulos, né? Temos as bombas de parafuso, essas aqui são muito robustas. Eu acho que hoje na indústria são umas das principais, né? Pensando aí, quando você tem um trabalho parrudo para fazer, você chama essa aqui, porque o detalhe, a característica construtiva, né? É muito propícia para isso.
Então, são constituídas basicamente de um, dois ou três parafusos helicoidais dentro de uma carcaça. Seu princípio de funcionamento é: o fluido é admitido pela extremidade do rotor e é recalcado para a parte central, onde é descarregado, através do movimento de rotação do rotor. No caso de bombas de mais de um parafuso, seus movimentos são sincronizados através de engrenagens ou através de acionamento entre as próprias roscas. São empregadas principalmente para transporte de fluidos de alta viscosidade. O movimento se realiza em caixa de óleo ou graxa para lubrificação e, por esse motivo, são silenciosas, que atenua, né, o ruído, atenua o calor e tudo mais, e por isso também ajuda a ter uma vida útil maior. Então a concepção dela é muito boa. E temos as bombas de palhetas. São constituídas basicamente de um rotor dotado de ranhuras radiais para alojamento de palhetas e carcaça. O eixo do rotor é excêntrico em relação ao eixo da carcaça. São empregados principalmente em sistemas de baixa ou média pressão, como a alimentação de caldeiras e sistemas de óleo dinâmicos. Também podem ser empregadas como bombas de vácuo. Seu princípio de funcionamento é: as palhetas são alojadas nas ranhuras do rotor e têm liberdade de movimento no sentido radial. Com o movimento de rotação do rotor, as palhetas são deslocadas radialmente até tocarem a carcaça. A excentricidade do rotor em relação à carcaça faz com que as câmaras formadas entre as palhetas e a carcaça apresentem uma redução de volume no sentido de escoamento do fluido. Reduzir o volume, PVRT, né? Pressão vezes volume é igual R, que é uma constante do gás ou constante do fluido aqui, vezes T, que é a temperatura. Se a gente diminui o volume, muito provavelmente você vai elevar a pressão que de fato ocorre aqui, né? Você eleva a pressão do fluido nessa bomba, por muitas vezes acaba elevando a temperatura também. E além desses tipos, temos as bombas especiais, né? Quais são? Todas que não se enquadram naquelas classificações são feitas bombas, né? Para um sentido específico, ó. São equipamentos de aplicação específica e de uso restrito e limitado, a exemplo das bombas peristálticas. Aqui, né, modelo construtivo da bomba volumétrica do tipo peristáltica, utilizado nos hospitais no processo de hemodiálise. Então é isso, pessoal. Esses são os conceitos das bombas. Peço o seguinte, vamos fazer um combinado aqui. Falamos das bombas hoje. Como é um assunto muito similar, pedi para vocês verificarem sobre os compressores, né? Que é a sequência desse capítulo, e também sobre soldagem. Então, os compressores fica para vocês estudarem, né? Tarefa de casa, nessa altura do campeonato, né? Mas é isso, tarefa de casa para vocês sobre os compressores, porque não vai dar tempo da gente trabalhar sobre esse assunto, pelo que eu estou vendo, né? Vamos ver se a gente consegue adiantar, mas por hora fica essa tarefa, e soldagem que vai ser o nosso próximo assunto, tá bom? Então, a todos, né? Bons estudos, não percam o momento presencial, tá bom? Mantenha-se estudando pelo menos 1 hora por dia. Outra coisa, já estão sendo feitos momentos presenciais, então já envia as atividades. Isso vai ajudar você, além de não perder o prazo, fazer com a memória mais fresca, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima web aula.